Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise que é quase um trabalho de detetive textual. Com certeza. A nossa fonte é um artigo de Marcelo Oliveira com um título que, olha, já chama atenção de cara. A Bíblia não é palavra de Deus. É um título forte. Muito. E a nossa missão aqui é investigar as pistas que o autor diz que estão escondidas no próprio texto bíblico e que, segundo ele, podem mudar bastante a nossa compreensão de um dos livros mais influentes da história. É uma proposta e tanto. E é muito importante entender o ponto de partida dele. O autor não está, assim, tentando invalidar as escrituras. Não é um ataque, né? Longe disso. Pelo contrário, o material deixa bem claro que ele as vê como a principal ferramenta para se conhecer a Deus. O que ele propõe é mais uma investigação, sabe? Teológica, semântica. Um ajuste fino. Um ajuste fino. Perfeito. Para refinar a diferença entre um livro que é a palavra direta de Deus, como se fosse um ditado, e um livro que é divinamente inspirado. Certo. Então é um ajuste de foco, não de valor. A ideia é explorar um argumento que se baseia no que a própria Bíblia diz sobre si mesma. Exatamente. E para quem nos acompanha, o fio da meada dessa nossa análise vai ser essa distinção aí, entre palavra direta e inspiração divina, ou, como o autor chama, o sopro de Deus. Isso. A análise toda se desenrola a partir da contestação de uma frase que todo mundo conhece. A Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Uhum. Aí, para começar, ele vai direto num dos versículos mais usados para sustentar essa frase. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E é aqui que a investigação começa a ficar, assim, bem técnica. E é onde as traduções entram em jogo, certo? Esse é um ponto que sempre dá o que falar. Justamente. O autor destaca uma diferença que parece pequena, mas que para ele muda tudo. Ele compara duas versões em português. Ok. A primeira, João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. A forma como a frase é construída, ela sugere uma condição. Tipo, se uma escritura for divinamente inspirada, então ela é proveitosa. Ah, entendi. Funciona como um filtro, deixa uma brecha, né? Como se dissesse que talvez nem toda escritura seja. Exato. Quase como dizer, todo carro azul é rápido, o que não significa que todo carro seja azul. Fica essa brecha. E a outra versão? Como ela diz? A outra, Almeida Corrigida e Fiel, muda a pontuação e a estrutura. Fica, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Ah, Aqui a afirmação é categórica. Não tem condição. O texto afirma que toda a escritura, sem exceção, é inspirada. nossa, que diferença. É uma mudança semântica completa. E o autor argumenta que só essa diferença, que pode depender de uma vírgula que um tradutor escolheu, já torna a base do argumento da palavra direta um pouco instável. Pera, isso é chocante, se a gente parar para pensar. Ele está dizendo que uma das frases mais importantes para defender a inerrância da Bíblia é, na verdade, textualmente ambígua. A base do argumento é instável. Exatamente, depende da vírgula. Uau! E para tentar resolver essa ambiguidade, ele vai mais fundo. Ele vai na palavra grega original, theopneustos. Theopneustos. Isso. Ele explica que a palavra é uma junção de theos, que é Deus, e pneu, que significa soprar ou respirar. Então a tradução mais literal seria soprado por Deus. Soprado por Deus ou sopro de Deus? Exato, sopro de Deus. Certo. Mas, assim, na prática, se eu sou uma leitora comum, isso muda como eu devo ler uma passagem? Torna o texto menos confiável ou, sei lá, paradoxalmente mais acessível por ter esse elemento humano? Na visão do autor, torna o texto mais acessível e a natureza de Deus mais coerente. A diferença é fundamental. Sopro sugere inspiração, influência. Uhum. O Espírito Santo soprando uma ideia na mente do escritor, que aí usa suas próprias palavras, seu estilo, seu contexto, para registrar aquilo. É muito diferente de um ditado, onde Deus estaria soletrando cada palavra. Entendi. A conclusão do autor é que se até nas traduções há contradição, insistir que é a palavra direta de Deus seria o mesmo que dizer que Deus se contradiz. Para ele, a ideia de inspiração resolve o problema,
porque admite a participação humana no processo. Faz sentido. A imperfeição ou a ambiguidade viria da ferramenta humana e não da fonte divina. E ele aplica essa mesma lógica em outro versículo-chave, né? De 2 Pedro. Sim, ele segue para 2 Pedro 1,21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que, à primeira vista, parece um argumento fortíssimo para a autoria divina. Parece mesmo? Onde ele encontra a brecha aqui. Ele aponta 2 coisas. Primeiro, o escopo. O texto fala especificamente de profecia. Ah, ok. O autor argumenta que não se pode pegar uma regra que vale para a profecia e estender para todos os outros gêneros da Bíblia. Leis, livros históricos, poemas, cartas. Entendi. É uma distinção de gênero literário. É um argumento técnico mais justo. E o segundo ponto? O segundo é mais direto. O autor lembra que o próprio Antigo Testamento está cheio de histórias de falsos profetas. Sim, claro. Homens que afirmavam falar em nome de Deus, mas profetizavam mentiras. Então, se a própria Bíblia registra profecias falsas, como se pode usar um versículo sobre profecia para afirmar que toda a Escritura é de origem divina e inerrante? A existência desses relatos complica a generalização. Ou seja, ele usa o próprio conteúdo da Bíblia para questionar uma interpretação sobre ela. Depois de analisar esses 2 pilares, 2 Timóteo e 2 Pedro, ele parece chegar a uma conclusão bem forte, né? Sim, ele afirma que a análise desses 2 versículos, que são os mais usados para defender a Bíblia como palavra de Deus, na verdade já desmonta o argumento. E ele adiciona uma observação pessoal dos estudos dele. Qual? Ele diz que nunca encontrou em todo o Antigo ou Novo Testamento uma passagem onde Deus Pai ou Jesus se refiram às Escrituras como a minha palavra. Espera um pouco, mas ele faz uma distinção sobre oráculos, não faz? Como isso se encaixa? Um oráculo não seria uma forma de palavra direta? Ótima pergunta. Sim, ele aceita a ideia de oráculos ou palavras indiretas. E qual a diferença? Para ele, um oráculo é quando um profeta diz, assim diz o Senhor, e entrega uma mensagem específica para um povo específico, num momento específico. É a expressão de Deus através do profeta. A diferença crucial para o autor é que isso ainda é mediado por um ser humano e não se aplica ao livro inteiro da Bíblia. Ah, entendi. Ele vê os oráculos como mensagens divinas contidas nas Escrituras, mas isso não define toda a Escritura como um oráculo. Entendi. Então, os oráculos são momentos de comunicação divina, mas o livro que os registra ainda é uma obra de autoria humana inspirada. E é a partir daí que ele começa a buscar evidências de como os próprios personagens bíblicos tratavam os textos. Exatamente. Ele vai testar a hipótese. Se os textos fossem entendidos como a palavra de Deus, era de se esperar que as figuras mais importantes da Bíblia se referissem a eles assim, né? Faz sentido. E o que ele encontra? O primeiro exemplo que ele traz é de Isaías 38:9. O texto introduz um relato com a frase Escrituras de Ezequias, rei de Judá. Escrituras de Ezequias? A observação do autor é simples, mas poderosa. O próprio profeta Isaías atribui a autoria do texto a um rei humano, Ezequias. Ele não diz, a palavra de Deus que veio através de Ezequias. Ele diz, Escrituras de Ezequias. A autoria é acreditada ao homem, não a Deus diretamente. Isso é sutil, mas é bem significativo. E o exemplo seguinte que ele usa é ainda mais impactante, porque vem de Jesus. Em Mateus 21:42, durante um debate, Jesus questiona seus oponentes. Nunca lestes nas Escrituras? Aí o autor lança a pergunta retórica. Por que Jesus não disse, nunca lestes na palavra de Deus? Peraí, esse ponto é muito forte. O autor está sugerindo que se Jesus, a figura central da fé cristã, não chamou o texto de palavra de Deus naquele momento, quem somos nós para insistir nisso? É quase um argumento de autoridade ao contrário. Exatamente essa a conclusão dele. Para o autor, esses exemplos mostram um padrão. Figuras bíblicas de peso, incluindo Jesus, se referem consistentemente aos textos sagrados como as Escrituras, a Lei e os Profetas, ou os Escritos de Moisés. A terminologia sempre aponta para uma coleção de textos de autoria humana,
reverenciados, inspirados, mas de autoria humana. Depois de estabelecer essa base, com a semântica e os exemplos, ele parte para o argumento que talvez seja o mais desconfortável, né? Para uma visão mais literalista. Ele vai direto para Gênesis. Sim, ele foca em Gênesis 2.2, que diz: "E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia." Ok. Ele aponta o que consideram serem 2 erros lógicos nesse versículo, se a gente lê como uma descrição literal vinda de um ser perfeito. Quais seriam esses erros? O primeiro é sobre a cronologia. O texto afirma que Deus terminou sua obra no dia 7º. O autor questiona a lógica. Ué, se o 7º dia foi o de descanso, a obra não deveria ter sido concluída no final do 6º? É uma questão de precisão. Uma pequena imprecisão que, para ele, seria estranha vinda de um autor onisciente. Entendi. E a segunda? Sobre o descanso. A segunda é teologicamente mais profunda. O texto diz que Deus descansou. O autor argumenta com uma lógica simples. Só descansa quem está cansado. Claro. E a pergunta que ele faz é: Deus se cansa? Um ser onipotente e infinito sentiria a fadiga? A teologia tradicional diria que não. E aqui está o centro do argumento dele, imagino eu. Exatamente. A conclusão do autor é que atribuir essas falhas à imprecisão e à ideia de um Deus que precisa descansar diretamente a Deus seria um sacrilégio, seria impor limitações humanas ao Criador. Portanto, para ele, a única conclusão lógica é que este texto não é um ditado divino. É o registro de um escritor humano, inspirado, que está usando linguagem e metáforas humanas para descrever um ato divino que a gente nem consegue compreender direito. Quer dizer, é uma imagem muito humana, né? A de um artesão que termina sua obra e senta para admirá-la, cansado, mas satisfeito. O autor argumenta que essa é a assinatura do narrador humano. Perfeitamente colocado. É isso. O erro não é um problema para a fé, mas sim uma pista sobre a natureza do texto. É a digital do autor humano que não invalida a inspiração divina, mas a contextualiza. Certo. Então, depois de toda essa jornada, qual é a síntese final do autor? Onde ele quer chegar? Ele conclui que prefere aceitar que a Bíblia não é a palavra direta de Deus, mas sim, e aqui vou citar a definição cuidadosa dele, Por favor? é a ferramenta escrita da revelação do Eterno com oráculos do Pai e do Filho por meio de seus servos inspirados. Ferramenta escrita da revelação. É uma definição que preserva a santidade, a importância do texto, mas redefine a relação com ele. E ele reforça que isso não diminui o valor da Bíblia, certo? De forma alguma. Ele até menciona que o próprio Deus trabalhou por séculos para preservar esses escritos. E ele encerra com um alerta final sobre um conceito que ele chama de bibliolatria. Que seria, literalmente, a idolatria do livro, a adoração à Bíblia. Exato. Para o autor, bibliolatria é o risco de transferir a adoração e os atributos de Deus para o objeto físico, o livro. É quando se atribui poder mágico às palavras impressas ou se defende a literalidade de forma tão rígida que se perde o espírito da mensagem. É idolatrar o mapa em vez de buscar o destino que ele aponta. Perfeito, é isso. Então, na prática, como uma pessoa evita essa bibliolatria segundo essa visão? Significa questionar mais o texto ou focar mais na intenção por trás das palavras? Eu diria que é mais a segunda opção. A proposta dele não é fomentar o ceticismo, mas uma leitura mais madura, mais relacional. Seria entender que o livro é um meio, não um fim. Focar no caráter de Deus que é revelado através das histórias, mesmo com suas costuras humanas, sabe? Entendi. É uma troca da adoração ao texto pela adoração ao Deus que o texto revela. Uma mudança de perspectiva bem profunda. Vamos só recapitular essa investigação? Começamos com a provocação de que a Bíblia não é a palavra direta de Deus, mas um texto inspirado. Isso. Depois vimos a análise dele sobre a ambiguidade nas traduções de 2 Timóteo e a interpretação da palavra grega theopneustos como sopro de Deus. Em seguida, a análise de 2 Pedro, distinguindo o que se aplica à profecia do que se aplica a toda a Escritura. Então vieram as evidências internas, que eu achei particularmente fortes. O fato de figuras como Isaías e o próprio Jesus se referirem aos textos como escrituras e não como palavra de Deus. E fechamos com argumentos sobre os erros lógicos em Gênesis que o autor usa como evidência da autoria humana.
argumentando que atribuir essas imprecisões a um Deus perfeito seria teologicamente problemático. O resultado final é uma proposta de ver a Bíblia não como um livro ditado do céu, mas como uma biblioteca divinamente inspirada, registrada por mãos humanas. Exato. A intenção do autor, ao que tudo indica, é proteger o conceito da perfeição de Deus, ao mesmo tempo em que reconhece e valoriza o papel central que os seres humanos tiveram na escrita. É uma visão que pode ser desconfortável para alguns, mas que para ele resolve mais contradições do que cria. Sem dúvida, é algo que nos deixa com muito o que pensar. E isso nos leva a uma reflexão final, né? Se a gente aceitar, nem que seja por um momento, a premissa do autor, de que as escrituras são uma ferramenta inspirada por Deus, mas escrita por humanos, com todas as limitações e contextos que isso implica. Sim. Como essa perspectiva muda a abordagem a passagens que parecem contraditórias, ou aquelas que contêm preceitos éticos e sociais de difícil aplicação hoje em dia. Se o texto não é um manual de regras ditado, mas um registro inspirado da relação entre Deus e a humanidade, isso talvez abra novas possibilidades de interpretação e diálogo com essas partes mais desafiadoras das Escrituras.